Falhas nas propostas de Orçamento do Estado de 2018 até 2024, nos relatórios associados sobre a sustentabilidade da segurança social, o Tribunal de Contas vinca que nesses documentos projetou-se de forma desadequada a receita e a despesa do sistema de previdência, o que prejudica a compreensão dos riscos financeiros, económicos e demográficos que pressionam a segurança social no nosso país. Vamos, pois, direto ao assunto com Manuel Caldeira Cabral, foi Ministro da Economia e integrou a Comissão para a Sustentabilidade da Segurança Social. Muito bem-vindo. Fica surpreendido com estas críticas do Tribunal de Contas e por terem sido anos consecutivos de falhas? Eu penso que o relatório do Tribunal de Contas levanta algumas questões que já são conhecidas e que nós próprios no grupo da Segurança Social referimos no nosso relatório como coisas a melhorar, mas o que eu acho que é mais estranho é o tom desta mensagem do Tribunal de Contas. Em que medida? Levantando questões que são sabidas há vários anos e que obviamente podem ser melhoradas, faz um tom muito alarmista, muito crítico, sem referir coisas essenciais como o Fundo de Estabilização da Segurança Social tem melhorado bastante, o saldo da Segurança Social tem subido todos os anos, atingiu aliás um recorde o ano passado, e portanto parece da leitura desta análise crítica que não só tudo está mal feito, como tudo está a correr muito mal, e quando uma pessoa depois vê a realidade dos números, esta avaliação do Tribunal de Contas não parece estar enquadrada na realidade. O que não quer dizer que muitas das questões levantadas não sejam reais. Obviamente que são. Obviamente que a desagregação da taxa contributiva em os diferentes riscos que comporta e que a Segurança Social cobre seria mais positivo. Nós próprios, na proposta que entregámos ao Governo, também vamos nesse sentido, de que é uma melhoria a fazer. Mas grande parte das questões que aqui são levantadas, podia ter ido muito para trás de 2018, porque são questões que, de facto, há limitações nas contas, há limitações também pela própria integração dos dois sistemas, o sistema público e o sistema de segurança social que os privados estão, o sistema previdencial da segurança social e a Caixa Geral das Aposentações estão separados e, obviamente, que fazer um cálculo conjunto dos dois sistemas, apesar de ser difícil e complicado, é importante. Mas eu parece-me que o tom deste comunicado parece quase como se o Tribunal de Contas estivesse com uma agenda para descredibilizar o sistema de segurança social e o que foi feito nos últimos anos. Aliás, o facto de não referir, analisando os orçamentos dos últimos anos, não referir que o saldo da Segurança Social foi sempre melhorando e bastante e que a acumulação no Fundo de Estabilização Financeira, que em 2015 tinha cerca de um saldo acumulado de 14 mil milhões e que neste momento terá um saldo acumulado de cerca de 40 mil milhões, ou seja, 3 vezes mais, parece-me que de facto são omissões que condicionam um bocadinho esta auditoria e que colocam o Tribunal de Contas a fazer um relatório um bocado político. O Tribunal de Contas tem-nos habituado de facto a fazer umas publicitações dos relatórios muito politizadas e, de facto, nesse aspecto excede até o que é razoável. Mas o que não quer dizer que não haja aqui questões que são importantes e melhorias propostas que eu penso que são importantes. Já vamos a elas. Uma das que o Tribunal de Contas recomenda é que ministros das Finanças e da Segurança Social elaborem e divulguem um relatório de avaliação com a projeção integrada da situação financeira a longo prazo dos dois regimes contributivos. É fácil compilar esse documento? Não é fácil, nós fizemos esse trabalho no estudo que fizemos da Segurança Social e tentámos fazer projeções atuariais mais completas. Juntar a Segurança Social e a Caixa Geral de Aposentações não é fácil, mas qualquer projeção atuarial, o problema das questões da Segurança Social é que são a muito longo prazo e as projeções que se façam a 5, 10, 15, 30, 40 anos e fazem-se projeções até 2070,
têm depois muita variabilidade face a fatores como as taxas de natalidade, a imigração, a força de trabalho, que são tudo fatores que podem variar muito nos próximos 5 ou 6 anos, mas se estivermos a falar nos próximos 30 anos podem variar muitíssimo. E obviamente também outras questões como a produtividade, a evolução dos salários, tudo isto afeta muito qualquer projeção que se faça. Nós nas projeções que fizemos, de facto, o que indicavam era que a segurança social está, nesse sentido, reforçada e deverá continuar-se a reforçar nos próximos anos. Tem ali depois um pico, a partir de 2030 até 2040, há um aumento muito grande de pessoas a sair para a segurança social, portanto, pessoas a reformar-se, porque é uma geração em que nasceram mais pessoas por ano, é a geração que nasceu nos anos 60 e 70, quando sair para a segurança social é maior do que a que está a entrar para o mercado de trabalho, e, portanto, aí vai haver um aumento grande das pessoas a receber pensão face às entradas no mercado de trabalho se não houver imigração, e isso, nesse pico, as projeções mais razoáveis mostravam que haveria sustentabilidade. Quando se juntam os dois sistemas, é mais difícil saber se está no zero, se está até numa situação negativa ou positiva, mas de qualquer maneira, mesmo que se esteja numa situação negativa nos anos próximos de 2040, o que acontece é que o saldo acumulado até lá, porque nos próximos 5, 10 anos tudo indica que continuará a haver saldos positivos na segurança social, e se o saldo está em 40 mil e continuar a crescer nos próximos 10 anos, significa que esse saldo poderia começar a diminuir e a servir para acomodar esse maior volume de pessoas a entrar. As gerações seguintes já são gerações em que nasceram menos pessoas, portanto, essa pressão maior depois continuará a haver uma pressão, porque continuará a haver um envelhecimento da população. Já que fala em pressão, até Amílcar Moreira, com quem trabalhou na Comissão para a Sustentabilidade da Segurança Social, foi entrevistado aqui no Sob Escuta da Rádio Observador e mostrou-se preocupado com a ideia de deixar a segurança social dependente da imigração, que aumenta muito quando as coisas estão bem, mas pode diminuir muito também, e de um momento para o outro, de repente, quando as coisas estão mal. Os últimos governos socialistas tiveram demasiada fé num pilar que é pouco seguro para garantir o sistema de pensões? Não. Os últimos governos socialistas, de facto, fizeram projeções e trabalharam sempre com projeções como se não houvesse imigração. O que aconteceu foi, de facto, os resultados foram muito melhores do que o esperado, por duas razões. Nos primeiros anos não foi tanto o efeito da imigração, foi mais o efeito da criação de emprego e do aumento do emprego ter sido muito forte, mas o aumento de emprego nesses primeiros anos foi principalmente até de portugueses. Nos anos a seguir, sem dúvida que a imigração fez com que os saldos obtidos fossem sempre acima do que tinham sido projetados, porque exatamente nas projeções se foi muito prudente a introduzir a imigração. Mas eu queria dizer que o Amílcar tem toda a razão. De facto, a questão da imigração é fulcral. O Portugal, nos últimos anos, de acordo com projeções demográficas, sem contar com a imigração, deveria ter tido uma redução da população ativa e teve, pelo contrário, um aumento da população ativa. Mas foi o aumento da população ativa e o aumento da taxa do emprego conjugados que fez com que, de facto, houvesse, e o aumento dos salários também, que fez com que houvesse um aumento das contribuições muito acima do esperado. As projeções que se fizeram nos orçamentos dos governos socialistas foram sempre com projeções de imigração muito, muito prudentes, e por isso mesmo é que houve sempre depois também no final do ano saldos que surpreenderam sempre pela positiva. Houve até alguma crítica face a isso, mas de facto no início do ano não se podia contar com essa evolução. E a própria evolução da imigração, nos primeiros anos, até 2017, 2018, houve um aumento de entradas de pessoas em Portugal e houve também uma redução de saída de portugueses de Portugal, mas depois houve, de facto, um crescimento muito grande dessas entradas, principalmente mais à frente, que não era, foi acima do esperado e, portanto, nesse aspecto,
trouxe um reforço grande da Segurança Social. Eu concordo que, de facto, a imigração é procíclica e, portanto, este aumento que houve nas verbas do Fundo de Estabilização deve ser encarado com prudência e a sua utilização deve ser deixada exatamente para esse período em que vai haver mais pressão sobre a segurança social ou para em casos de crises. Porque, de facto, se a economia portuguesa abrandar ou entrar em recessão, o número a população ativa poderá diminuir porque poderão começar a sair alguns dos imigrantes que vieram e até poderão voltar a sair mais portugueses e, portanto, a situação demográfica deve ser encarada com muito cuidado. Mas por isso mesmo também quaisquer projeções atuariais que se façam a 5 ou 10 anos ficam muito sujeitas às variáveis que se considerem. As que estavam feitas em 2015, quando entramos para o governo, como não contavam com o aumento do crescimento económico que aconteceu e com o aumento muito forte do emprego, eram demasiado pessimistas e, de facto, colocavam a Segurança Social em menos de 10, 15 anos a entrar em saldos negativos. De facto, com o que aconteceu, essa projeção foi muito projetada para o futuro, essa projeção de que vai haver saldos negativos. Mas, obviamente, que a imigração aumentou ainda mais estes saldos positivos e ajudou realmente a acumular um saldo no Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social muito elevado, mas em caso de crise podemos ter também um reverso disso e com efeitos na população ativa, ou seja, com efeitos duplos de, havendo uma crise, aumenta o desemprego e, portanto, diminui o emprego, mas pode também diminuir a população ativa, porque parte da população ativa com mais mobilidade, e os imigrantes têm sempre mais mobilidade, porque têm um país para onde voltar, etc., poderá ser um problema de médio e longo prazo. Por isso eu penso que devemos ter prudência, mas ao mesmo tempo devemos olhar para a realidade e dizer o caminho que a Segurança Social fez nos últimos 8 anos foi muito positivo, foi um caminho em que reforçou os saldos e reforçou também o Fundo de Estabilização, que ajuda a ter aqui uma almofada, que era uma almofadinha, agora é uma almofada já bastante grande, e tudo indica que continuará a crescer nos próximos anos, mas devemos ter prudência, por isso mesmo a proposta que se faz para a taxa contributiva, que deveria ser revista quinquenalmente, etc., eu penso que deve ser revista, mas com prudência, porque todas as indicações agora poderiam sugerir que se poderia baixar a taxa, mas tendo em conta que a demografia sem imigração para os próximos anos é de uma continuação de envelhecimento da população, devemos ter cuidado em dizer que a taxa que equilibra a segurança social hoje pode ser uma taxa abaixo do necessário para daqui a 10, 20 anos. E, portanto, eu penso que devemos analisar isto, devemos fazer estudos atuariais, mas devemos também olhar para as projeções atuariais, principalmente as que forem a mais de 10 anos, com muita prudência e muito cuidado. Certo. Neste momento, só para termos uma ideia, qual será a percentagem de uma reforma para quem tenha, por exemplo, 40 anos? A percentagem da reforma muitas vezes é expressa pelo último salário. Ora, o último salário não é obrigatoriamente o salário que a pessoa tem quando tem 40 anos. E, portanto, muitas vezes há uma subida de salário. E, portanto, quando se está a falar de poder haver, da reforma ser coisas como 50% do último salário, pode ser que isso corresponda, por exemplo, a 60% do salário que a pessoa tem ou 70% do salário que a pessoa tem agora com 40 anos. Mas depende muito de qual é o trajeto de carreira contributiva da pessoa. Se a pessoa for numa carreira em que as suas contribuições vão aumentando porque também o seu salário vai aumentando, significa que terá uma melhor reforma, mas significará que face aos últimos salários poderá de facto ter uma redução de reforma. Se a pessoa tiver um salário mais estabilizado ao longo da carreira, então poderá ter um salário que é
sempre o mesmo ao longo da carreira, então poderá ter uma reforma com taxas maiores do que essas, e poderá ter 70%, 80% da reforma, também depende do número de anos de carreira contributiva que a pessoa tem. Se tiver mais de 40 anos, de facto terá valor dessa ordem, mas se tiver de facto uma carreira contributiva mais intermitente ou mais curta, então terá um valor também que se ajustará a isto. Está explicado. Manuel Caldeira Cabral, temos aqui só perguntas finais muito rápidas, porque estamos mesmo no limite do nosso tempo. Muito bem. O livro verde elaborado pela Comissão para a Sustentabilidade da Segurança Social esteve em consulta pública até 15 de dezembro do ano passado. O que é que se segue agora? O que é que está à espera que o Governo e o Parlamento façam? Nós o que tínhamos acordado com o Governo seria apresentá-lo, e aguardamos também que o Governo participe nisso, seria apresentar a discussão pública em diferentes iniciativas, seria sempre essa a ideia, quer iniciativas nas universidades, quer iniciativas junto dos mídias, etc. E temos também a questão das notas técnicas, que algumas delas ainda estão por terminar e, portanto, mas uma coisa não implica a outra. Agora, algumas das questões levantadas aqui pelo Tribunal de Contas, de facto, estão expressas também no nosso relatório, estão expressas até, em alguns casos, com propostas de solução que poderão ser interessantes de discutir e vir eventualmente a ser adotadas, quer da forma como lá estão propostas, quer eventualmente de outras formas de que resultem também dessa discussão pública. Uma coisa é uma análise técnica, uma coisa é também, por exemplo, salientar, como salientámos, que há novas questões que devem ser consideradas pela Segurança Social, como as questões da dependência na velhice, etc. Outra coisa é, depois da discussão pública, sair exatamente como é que isso se vai materializar, e isso já é uma decisão política e claro, é uma discussão técnica, mas também política. Agora, sim, mesmo no final desta entrevista, António José Seguro lançou uma plataforma para incentivar a democracia, digamos, incentivar a participação dos cidadãos na democracia, está cada vez mais com um pé dentro da corrida. Pode ser um bom candidato? Eu penso que António José Seguro é um bom candidato. Há vários outros candidatos também com perfil bastante bom. E penso que a questão que está a levantar de discussão da democracia é, de facto, uma questão de uma atualidade enorme, no momento em que vemos o que está a acontecer nos Estados Unidos e o que está a acontecer em vários outros países, em que líderes que são eleitos democraticamente com uma base de pessoas que criticam muitas das instituições democráticas e dos equilíbrios e dos tais checks and balances. Mas dos candidatos que se vão perfilando por cá, todos eles lhe parecem reunir condições para serem os próximos inquilinos de Belém? Uma coisa é reunir condições. Há alguns que eu claramente não gostaria de ver em Belém, como é o caso de André Ventura, que já se assumiu como candidato, mas há tantos proto-candidatos, no sentido, há tantos potenciais candidatos que têm sido discutidos, que é difícil também expressar-me sobre todos eles. E o Almirante Gouveia e Mel, tendo em conta que é o mais destacado nas sondagens? Eu confesso que tinha também um grande apreço por Mário Centeno e tive pena, era um dos candidatos que se falava muito, e tive pena de que ele tenha desistido da corrida. Eu penso que o Almirante é uma pessoa que tenho todo o respeito, é uma pessoa que demonstrou ter capacidade. Temos que esperar também que agora perceber melhor as ideias que tem e as ideias com que concorre, em que plataforma é que concorre e com que ideias. O facto de ser militar, que tem sido muito criticado, quer dizer, ele é militar, eu sou economista, eu não sou candidato à presidência, não sou mais um nome para... Mas eu terei imensos defeitos por ser economista, ele terá defeitos e qualidades por ser militar, eu também terei algumas qualidades por ser Não é a condição de militar que deve impedi-lo de concorrer, estamos a perceber o que está a dizer. Nem deve ser a questão central, deve ser as ideias que ele traz, a plataforma que ele defende. A ver, vamos depois das férias que diz que está a tirar, o que é que diz o Almirante Gouveia e Mel. Muito obrigada, Manuel Caldeira Cabral, foi Ministro da Economia, ainda antes destes alertas agora dados pelo Tribunal de Contas, que se referem ao período de 2018-2024, foi Ministro de António Costa.
Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.